Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Se você já é meu apoiador de longa data, muito bem-vindo também novamente. Não esqueça o seu like, o seu compartilhamento. Eu sou muito grato aos seus bons comentários e ao seu apoio, à sua intercessão. Meus amigos, eu vou ser objetivo aqui, que nós temos 2 coisas que nós fazemos, 3 coisas sempre aqui. São 2 vídeos, geralmente, né, nessa fase aqui, vezes 1, quando eu consigo 2, né, que ainda tem as questões do ABA, as produções do ABA. Mas aqui nós fazemos, notícia, uma mensagem objetiva e uma oração também. Vamos lá, vamos comentar sobre os navios russos na América do Sul, não só na América do Sul, é o que eu quero que você entenda. A Rússia está com 4 navios de guerra, navios nucleares, com capacidade nuclear. Esses navios estão chegando em Cuba. Nós estamos um dia depois do fatídico dia D. É o dia D, o 6 de junho, onde as tropas aliadas chegaram na Normandia e iniciaram o processo de vitória, eliminando então todo o poderio da Alemanha nazista. William Vac, ele fez um comentário, eu vou mostrar para vocês aqui o comentário dele. Mas a decisão do Putin de levar os seus navios de guerra até Cuba, que é um inimigo histórico da época da Guerra Fria, e Rússia, antiga União Soviética, é uma tática, uma resposta da Rússia ao envio de armamento ocidental para a Ucrânia se defender e a autorização dos Estados Unidos e os membros da OTAN de que a Ucrânia pode atacar a Rússia em seu território. Isso já começou. Então, a Ucrânia está bombardeando a Rússia no território russo com autorização e equipamento dos países da OTAN. Logo, os países da OTAN estão atacando a Rússia. Então, a Rússia vai fazer o seguinte agora. Isso é uma questão para Israel, isso é uma questão para a antiga Guerra Fria, o mundo bipolar. Vocês estão vendo uma outra Guerra Fria surgir aqui, o mundo vai ter que tomar uma decisão. E os BRICS estão nisso. O eixo, um dos eixos dessa situação aqui é o BRICS. E o mundo vai ter que decidir sobre os BRICS. E a questão que preocupa é o Brasil. Olha a matéria do Terra Brasil Notícias. Rússia começa a posicionar navios de sua esquadra pelo mundo e vai mandar para o Caribe e América do Sul. Isso nos lembra automaticamente Guerra Fria. Como países da África, países do Oriente Médio, países da América do Sul, da Ásia, eram influenciados pela antiga União Soviética e como eles eram armados, recebiam armamento e recebiam também muita informação de inteligência, espionagem, infiltração e etc. Já fazem isso há muito tempo. Então agora realmente o mundo está tendo uma rachadura no globo. E agora, o que acontece é que a Rússia está alegando que está seguindo protocolos internacionais e que estes navios, vou mostrar uma outra matéria para vocês aqui da Sputnik, e que estes navios estão seguindo a convenção internacional e eles não carregam ogivas nucleares, apesar de terem essa capacidade, serem navios de guerra, né? São 4 navios, né, em direção a Cuba e também o Caribe, de modo geral ali, mas em outros lugares do mundo. Então, o que você está vendo no Sputnik, eu mostrei no Terra Brasil Notícias, é uma resposta da Rússia ao quê? Ao que eu falei com vocês ontem. Assistam um vídeo de ontem à noite, onde eu falei sobre o ataque indireto da OTAN / Estados Unidos à Rússia. Então, a resposta da Rússia, o ex-presidente da Rússia, ele falou o seguinte, ele é um dos comissários, trabalha no governo russo, ele falou, olha, agora o que o Putin vai fazer, o que o governo vai fazer, o que o Kremlin vai fazer é armar os inimigos dos Estados Unidos. Então, todas as áreas sensíveis do globo em que os Estados Unidos estão presentes, a Rússia vai armar. A exemplo, o estímulo que já vem sendo dado aos Houthis, que se uniram agora aos rebeldes do Iraque. Juntos, eles vão lutar contra Israel e contra os Estados Unidos. Então, os Houthis do Iêmen moveram-se para o Iraque, para unir-se às forças do Iraque contra Israel e os Estados Unidos. Imagine isso na África, imagine isso não só no Oriente Médio, na África, imagine na América do Sul, imagine na Ásia. Então, é exatamente o que a Rússia está dizendo.
nós vamos munir os inimigos do Ocidente, os inimigos dos Estados Unidos e da OTAN, em resposta ao que eles estão fazendo lá na Ucrânia. O que pode, nós estamos vendo esse estado de guerra evoluindo, né? Deixa eu colocar para vocês o comentário do William Vac. Neste 6 de junho, cerimônias de grande pompa lembram os 80 anos de uma das maiores e mais famosas operações militares da história. É o desembarque de tropas aliadas nas praias da Normandia, na França, abrindo o que seria a fase final da Segunda Guerra Mundial e a total destruição da Alemanha nazista. Presta atenção no que ele vai falar no final, que é importante para a gente aqui, para o Brasil. Cabe lembrar, inclusive como homenagem ao heroísmo de nossos pracinhas, que o Brasil também participou desse esforço, mandando naquela mesma época 25 mil soldados para lutar na Itália, dos quais 467 perderam a vida. Pode-se dizer que, naquele dia de 1944, nascia o mundo no qual vivemos até hoje. Começava a presença maciça dos Estados Unidos na Europa e começava uma ordem internacional sob liderança americana que está acabando nestes momentos. Da derrota alemã e da presença militar americana, nasceu pouco tempo depois, nasceu a Comunidade Europeia e sua sucessora, a atual União Europeia. Ele está falando da ordem mundial, ele está falando da ordem internacional. Um dos principais blocos políticos e econômicos do planeta, que enfrenta hoje a maior guerra em sua região desde aqueles tempos da Segunda Guerra. É a brutal invasão da Ucrânia pela Rússia. O bloco que enfrenta a perspectiva de retirada americana de seus compromissos de defesa daquela região, que enfrenta a quebra das cadeias produtivas criadas pela globalização. Não só a globalização, pelo grande reset. Enfrenta próprias questões de unidade interna. A vitória final, iniciada pelo dia D, na Normandia, criou um mundo de cuja formação o Brasil também participou. Passados 80 anos daqueles... O Brasil participou, hein? Ao tempo do verbo. Memoráveis feitos militares, a ordem mundial está de novo numa espécie de balanço entre autocratas e os países que, mal ou bem, com todos os seus defeitos e contradições, simbolizam democracia e direitos. Autocrata, você está falando do Putin, ele está falando também do Xi Jinping, ele está falando no caso do Irã, o presidente morreu recentemente, a queda do helicóptero, ele está falando dessas figuras mal acabadas de ditadores. Vamos ver como o Brasil vai participar da formação dessa nova ordem. Vamos ver como o Brasil vai participar dessa formação, a formação dessa nova ordem. O Brasil está bem posicionado nesse eixo totalitário e que ele denominou de autocrata. Lá no Abaplay, inclusive se você quiser fazer parte do Abaplay, eu estou estendendo a condição de 30% de desconto para novos assinantes, né? Então você tem acesso aos filmes, a tudo. Lá eu produzi um curso sobre geopolítica do Oriente Médio, mas não entenda que é só Oriente Médio, eu estou falando de geopolítica de modo geral. Ensinando o que é geopolítica, o que é geografia, a diferença de geografia humana, geografia física. Estou ensinando sobre ideologia política, filosofia política. Vocês vão amar esse curso. Está disponível para vocês. É só você digitar esse código que eu deixo aqui embaixo, você vai lá e tem 30%. Eu estou explicando sobre isso, a ordem internacional. Tem 3 aulas lá sobre globalização e globalismo. O que ele está falando é que essa outra ordem que está surgindo, o Brasil escolheu esse eixo totalitário por uma questão ideológica. E os globalistas, essas figuras mundiais, fizeram pressão de fora para dentro, a fim de colocar o atual presidente na cadeira. Tá? E pressão interna desses agentes que são influenciados por muito lobby, agentes internos que são influenciados por lobby das agências mundiais para empurrar o mundo para todas essas distopias, a exemplo, o Grande Reset. Tá? Tudo que eu estou falando para vocês, eu tenho um curso, aula disponível lá no Abaplay para vocês. Então, para vocês se aprimorarem, inclusive sobre o Grande Reset, saberem o que é isso. A guerra da Ucrânia tem a ver com isso. Levaram o mundo para isso, para forçar ao Grande Reset. Mas agora, estão provando o próprio veneno, porque o Macron está terrivelmente acabado internamente. Está acabado internamente, tanto que ele está focando em questões de diplomacia externa, questões externas, em política externa. Os países estão desencontrados, esse eixo que sustentou a ordem, ele está em frangalhos. E eles levaram o mundo para isso, para fazer surgir uma outra ordem. Vocês estão me entendendo? Bom, eu não vou alongar esse vídeo aqui, mas eu sempre trago uma mensagem, uma reflexão, um estudo. E eu estou falando sobre o livro de Marcos.
Aconselho você a ler comigo, vou colocar na tela rapidamente e a gente conclui. Eu quero fazer 2 observações aqui sobre o livro de Marcos. Assista ao vídeo de ontem, meio-dia, em que o estudo foi mais amplo, foram 20 minutos de estudo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, né? João Marcos, como eu expliquei para vocês, que escreveu o Evangelho de Marcos, e segundo historiadores e teólogos, eles já aceitam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito por volta do ano 70 e influenciou os outros evangelhos. Marcos, discípulo de Pedro, também andou com Barnabé e Paulo. Mas aqui Marcos ele tem um estilo de linguagem, como eu expliquei para vocês no dia de ontem, e reforço aqui, assistam o vídeo de ontem, que é muito importante, é um estudo um pouco mais aprofundado. A observação que eu faço está aqui, eu parei em Marcos, capítulo 1, versículo 4. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento e remissão dos pecados. Iam ter com ele toda a terra da Judéia. Isso é muito legal. Eu vou só tirar essas marcações aqui para colocar novas. Iam ter com ele toda a terra da Judéia, os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no Jordão. Isso é muito interessante porque o centro agora da fé, dessa nova fé, não é Jerusalém, não é Judéia. O centro dessa nova fé é um lugar desértico, é um lugar que muitos não queriam ir, com um cara excêntrico, né, muito firme, que é João, comendo gafanhoto e mel, comunicando simplicidade, comunicando decisão de se afastar da política, da ideologia, do centro econômico, que é Jerusalém, Judéia, e ele está no Jordão. Interessante é que essa nova fé surge com uma decisão de não trilhar o caminho dos homens, não trilhar o caminho do status quo, mas é se afastar disso para poder encontrar Deus onde não se via. E tem essa figura excêntrica, vestidos com peles de animal, lembrando os profetas do Antigo Testamento, a exemplo Elias, comendo gafanhoto e mel, o exemplo dos essênios, daquela comunidade ali que eles viviam, como eu expliquei para vocês quem eram os essênios. Então, comunicando simplicidade, pobreza, humildade, mas o poder que ele carregava não estava na sua vestimenta, opondo-se aos saduceus, que estavam mais ali na posição de aristocracia, posição política, não acreditavam na ressurreição, e se distinguiam dos fariseus que acreditavam na ressurreição. São saduceus, fariseus, homens bem polidos, vestidos, que estudavam nos pés de grandes intelectuais e religiosos, entendiam muito bem da lei, dominavam a lei e os ritos que a lei exigia, os rituais de purificação, como exemplo que eu falei para vocês das águas. Agora João se distingue disso tudo, dos herodianos, dos romanos, e essa nova fé surge na antítese de um homem vestindo-se simples, em um lugar distante. Deus não depende da máquina humana, da ideologia humana, do sistema humano para iniciar, para resetar a humanidade, no caso aí para reiniciar todas as coisas. Nós falamos de no princípio, assista ao vídeo de ontem. Então agora tem esse cara no Jordão. O Jordão é muito simbólico. Vocês vão lembrar de Naamã, que foi purificado. Vocês vão lembrar de uma coisa, no Jordão foi o rio que o povo atravessou para chegar na terra prometida. Lembra da campanha de Josué, etc? O rio que foi atravessado para chegar na nova vida, na nova terra, no novo começo, era o Jordão. Então, a nova fé, essa nova fé que surgia, né, que era assustadora para os religiosos, o status quo, era assustadora até para Roma, essa nova fé que surgia também começa no Jordão, fazendo um paralelo. A hermenêutica de Marcos é muito boa, fazendo-nos voltar aos acontecimentos do Antigo Testamento. Então está lá no Jordão. Estar no Jordão é estar num lugar de recomeço, um lugar onde se atravessa para entrar em uma nova terra. E esse recomeço, ele é espiritual, e essa é a comunicação do Evangelho. Cristo, inclusive, ele fala para Nicodemos, é necessário nascer da água, símbolo, né, e do Espírito. Né? Então vamos continuar aqui. As pessoas obrigatoriamente confessavam os seus pecados, porque aquele que confessa o seu pecado e o deixa encontra misericórdia. Mas vamos para cá. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura, e ele comia locustas, né, gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as sandálias. Aqui João está deixando claro para aqueles que o seguiam quem ele era. João, havia uma pergunta no ar. Você lê isso daqui, você percebe, há uma pergunta no ar. Por que João falava isso? Porque as pessoas iam até ele com o intuito de tê-lo como uma espécie de grande Messias, de um Salvador,
né? Lembra vocês que nesse momento estão surgindo muitos insurgentes, muitas lideranças que se rebelavam contra Roma, né? E eles lutavam, que tinham ali seu grupo, né, de insurgências, etc. E os romanos crucificavam eles com uma certa frequência, né, com um crime de sedição, ou seja, queria derrubar o poder romano. E aqui, João está deixando muito claro a sua posição e elevando a posição de divindade de Cristo. Eu vou concluir nos 2 últimos versículos. João está colocando Cristo acima dele e se posicionando abaixo do ministério de Cristo. João, então, se coloca numa posição de servo e de humildade. Ele fala sobre o que um escravo não estava disposto a fazer, um servo. Na verdade, aqui, o João falando, olha, eu não posso desatar, eu não tenho sequer dignidade de abaixar e tirar a sandália dos seus pés. Por quê? Este era um ato que um discípulo não estava disposto a fazer pelo seu discipulador, pelo seu mestre, porque os pés carregavam as sujeiras, as poeiras e as imundícies do mundo. Baixar e tirar as sandálias do pé do mestre era um ato de humilhação muito grande. E João está evidenciando que a posição, elevando a posição do seu primo, Jesus, em um nível de divindade que ele não é digno de sequer de tocar na parte mais suja, mais imunda, que são os pés que carregam o pó dessa terra caída no pecado. E aí vamos ver o 8. E em verdade vos digo, em verdade, vos tenho batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aqui João atribui a Cristo um poder e uma autoridade, fazendo distinção dos dois, colocando os papéis bem definidos para quem nutria expectativa errada sobre João. Então, eu batizo com água, eu sou limitado. Ele, porém, vem com o poder dado do alto, que é o poder do Espírito do próprio Criador. Esse Espírito, eu vou mostrar para vocês o que João está falando. E diz assim, ó, e aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré. Marcos, ele faz essa comunicação, né? O caminho de Jesus da Galileia, Jerusalém, depois crucificação e ressurreição. Então, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, guardem, toda vez que vocês estiverem lendo o Evangelho de Marcos, vocês vão ver que Marcos usa muitas expressões imediatistas. Logo, e aconteceu imediatamente, apressadamente, assim como eu falei para vocês, de indignação, revolta, ficou irado para poder demonstrar características humanas de Cristo. Marcos também usa essas expressões de imediatismo para dar significado para a gente entender que Jesus tinha um compromisso imediato, pressa, objetivo, e não se distraía com sua missão e seu propósito. Marcos usa muito esse recurso linguístico. E imediatamente, e logo, e imediatamente, Marcos vai usar muito esse recurso 40 vezes mais que os outros evangelistas, que os outros escritores dos outros evangelhos. E diz, e imediatamente saiu da água e viu os céus abertos e o Espírito Santo como pomba descendo sobre ele. Aqui está de novo a comunicação hermenêutica do Antigo Testamento, assim como o primeiro sumo sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote dessa nova aliança, dessa nova fé, desse recomeço. O primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, ele foi levantado com a voz do profeta Moisés, com a ordem de Deus e a imposição das mãos. Aqui tem o batismo, a água, tem a voz profética de João, mas tem o Espírito Santo que desce sobre ele, dando a chancela. E eu vou parar por aqui, que é muito interessante, no versículo 11, diz assim, e ali veio uma voz do céu dizendo, tu és meu filho amado, e em você eu tenho muita alegria, em quem eu me comprazo. Então, o céu está confirmando que a nova fé vem com um batismo que quebra a orfandade. O batismo de João, esse símbolo do novo nascimento, ele vem com uma quebra, que é a humanidade que era órfã, agora tem um pai. Então, o batismo em Cristo, ele vem com o selo do Espírito Santo, e o selo do Espírito Santo nos traz a confirmação da paternidade divina. E todo o trabalho do diabo é tentar fazer Cristo esquecer-se desse selo de paternidade divina. Isso é desafiador para todo cristão, toda pessoa que está me assistindo aqui agora. O grande trabalho das trevas, o grande trabalho das guerras emocionais e espirituais que você vive, é para fazer você se esquecer de quem você é em Deus. Quando você crê em Cristo, há um nascimento no Espírito. Quando você se batiza, é um símbolo da morte para o mundo e você nasce para Deus. É como se você se tornasse filho de Deus por adoção.
Então, o batismo em Cristo, que é este novo símbolo dessa nova fé que surge, vem com este selo. Você não é mais órfão, agora você tem um pai, e você é guiado pelos preceitos e as vontades deste pai. Eu vou continuar no versículo 2 amanhã nessa nossa conversa. Vou parar por aqui, que o Eterno te abençoe. Se você está gostando dessas observações, desses estudos, comenta aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau.